Me chamo Raquel Saito, sou teleconsultora do Telesaúde Unifesp São Paulo, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, USP. Estou aqui para dar continuidade à videoaula 2 dentro do nosso curso Estratégia Saúde da Família. Nessa videoaula, nós trataremos dos processos de trabalho, questões importantes relacionadas ao território, ao cadastramento e ao trabalho das equipes. Obrigado por você estar assistindo essa videoaula. Eu agradeço em meu nome e em nome do grupo do Telesaúde Unifesp São Paulo. Bem-vindo. Para discutirmos os processos de trabalho na atenção básica, é fundamental nós entendermos algumas questões. A base para o planejamento, para a organização, ela tem que existir. Nós não podemos chegar na atenção básica e iniciar processos desordenados, sem fundamentação. Na aula 1 discutimos todas as questões teóricas que devem fundamentar as nossas práticas, e aqui ao discutir as questões do processo de trabalho, essa aula se inicia a partir da discussão do Decreto 7.508 de 2011. O decreto é uma grande conquista porque ele vem regulamentando a Lei Orgânica 8.080 de 1990. No decreto, há especificidades, há diretrizes importantes que devem ser discutidas com a equipe de saúde da família e equipe NASF. Entre os aspectos que são apresentados no decreto está a importância e necessidade da articulação interfederativa, em que se determine o contrato organizativo da ação pública da saúde, ou seja, qual é o conjunto de ações e práticas que aquela região, que aquele território assumirá. E aí, nesse contexto, as comissões intergestores, tripartite, comissões intergestores, bipartite e as comissões intergestores regionais, isso aqui surge com a criação do decreto, passa a ser muito importante. Por quê? Porque essas comissões vão discutir toda a rede de atenção e como se organizará a atenção básica, qual o escopo de abrangência desse nível de atenção. Aqui na organização do SUS, o decreto propõe, com uma intensidade agora muito maior, se entendermos a série histórica da criação do Sistema Único de Saúde, o que nós podemos observar é que diferentes movimentos ou momentos do processo de concretização do SUS, diferentes prioridades foram sendo apresentadas nesse processo. E aí a descentralização foi um movimento importante em que se propunha que os municípios tomassem para si a gestão da atenção básica e o planejamento, incluindo aí recursos financeiros e perfil de necessidades da população. Nesse momento, da NOAS, as normas operacionais, elas vêm dando ênfase à importância da regionalização. No entanto, é aqui no decreto que isso ganha uma ênfase e uma relevância bastante significativa. E aí, na organização do SUS, a base dessa organização está na configuração das regiões de saúde e na hierarquização do sistema, ou seja, a porta de entrada, que é a atenção básica, passa a ter ainda mais ênfase. Ela precisa organizar seus processos de trabalho para que ela possa acolher e receber cada usuário e ela possa acompanhar o movimento desse usuário dentro de uma rede de saúde organizada e com fluxos pré-determinados. E aqui nesse momento, eu considero fundamental que a equipe nuclear, o gerente, a equipe NASF, ela planeje as redes de atenção, ou seja, a rede psicossocial, a rede cegonha, a rede de atendimento à criança, das hipertensões, ou seja, que se estabeleçam as principais linhas de cuidado e, a partir disso, as equipes sentem e discutam suas redes de atenção, para que os profissionais que compõem essas equipes possam dar resposta aos usuários e usar todos os recursos da forma mais ordenada e racional possível. No que se refere à assistência, aqui nós vamos ter a Renases,
a Relação Nacional dos Serviços de Saúde e a RENAME, a Relação Nacional dos Medicamentos, ou seja, aqui, a partir daqui, os serviços passam a ser discutido e cada nível de gestão tem que deixar muito claro quais são as ações disponíveis no seu âmbito de atuação. E aqui no planejamento em saúde, a ideia é que ele seja integrado e regionalizado, mais uma vez a ênfase na regionalização, e que as equipes e os gestores construam os mapas de saúde para entender melhor a sua área de abrangência e a sua área de influência, os recursos que tem na área em que você tem uma interlocução no consumo de serviço. Então, essas diretrizes, elas estão no decreto e elas visam imprimir uma nova racionalidade no planejamento das ações. Ao trazer à pauta a questão das diretrizes operacionais, se nós vamos falar de processo de trabalho na estratégia de saúde da família, é fundamental resgatarmos as diretrizes operacionais apresentadas na Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que é a última versão. Então, mais uma vez aqui, regionalizar é a pauta do momento, hierarquizar, e aí atenção básica assume um papel de relevância por ser a porta de entrada, estabelecer processos de territorialização, isso em âmbito local, em âmbito regional, em âmbito municipal, fundamental. Cadastrar a população para que você tenha noção de quais são as suas responsabilidades e o perfil da população que está na dependência da unidade básica de saúde. O cuidado centrado na pessoa, entender, fazer o diagnóstico de saúde de modo que você atenda tanto a coletividade a partir da identificação dos problemas mais prevalentes e que você também possa fazer o diagnóstico, como nós vimos nos referenciais teóricos, em identificando uma família em situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social, que você possa personalizar isso. E entenda um caso índice no contexto de uma família, que você possa adequar o seu plano de cuidado aos recursos intradomiciliares e aos recursos do território e da UBS. A resolutividade, trabalhar com indicadores, metas, um planejamento orientado por questões pontuais, ancoradas no perfil de necessidade, no diagnóstico local. A longitudinalidade, hoje nós percebemos que as equipes de saúde da família, embora tenham apresentado resultados fantásticos no controle de indicadores, ou seja, redução de mortalidade, redução de morbidade, há algumas lacunas, né, no caminhar na vida desse indivíduo, como fala Canguilhem, em que as equipes abandonam completamente esse sujeito. Então, nós precisamos pensar o cuidado de uma forma efetivamente longitudinal, procurando entender para cada ciclo de vida os riscos inerentes e aí intervir sobre eles de forma a reduzi-los. A coordenação do cuidado, ou seja, a unidade básica de saúde, mesmo ao encaminhar o indivíduo na rede, ela não deixa de ser responsável por esse indivíduo. Ou seja, você encaminhou um paciente seu com diabetes descompensado para um endócrino, ele precisa do endócrino, mas ele é responsabilidade da atenção básica. Você tem um usuário adscrito ao seu território, que tem HIV/AIDS, e você mandou ele para um centro, um serviço especializado, ele continua sendo da atenção básica. Aí você pense nisso, a questão da mãe, da gestante, da criança. A atenção básica ela tem um escopo de atuação bastante ampliado. A ordenação da rede, então, organizar a rede é papel da atenção básica. Pensar no encaminhamento, discutir como se encaminha um paciente, quais são os protocolos de
encaminhamento, quais são os exames que devem ser feitos na atenção básica. Tudo isso faz parte da organização da rede. E fomentar em cada oportunidade a participação da comunidade, porque a participação da comunidade está diretamente ligada às questões de promoção da saúde. Ou seja, precisamos da escola, precisamos da creche, precisamos de mais qualidade, ampliar a atenção básica. Tudo isso depende da participação da comunidade, que deve ser utilizada da forma mais adensada possível. Bom, falando-se do processo de trabalho na estratégia de saúde da família, uma primeira questão que deve ser discutida é a questão do território. Às vezes parece repetitivo se falar tanto em território, quando fala em PSF se fala muito nesse aspecto, mas ele é fundamental para todo o planejamento da unidade e das equipes. Considerando uma série histórica, quando se pensa em território, nós vivemos alguns movimentos que são interessantes e eles visam, em essência, descentralizar recursos e gestão. Quando falamos em descentralizar recursos e gestão, devemos considerar que o Sistema Único de Saúde ele se efetiva a partir da microgestão, ou seja, enquanto as equipes não tomarem para si todo o planejamento do território, com discussões consistentes a respeito dos seus diagnósticos locais, nós não conseguimos adensar isso de cima para baixo. As equipes precisam tomar para si essa responsabilidade. Nesse movimento de descentralização, nós tivemos na década de 80 já o início de um movimento que foi descentralizar para municípios, que o município assumisse os recursos repassados pelo Ministério da Saúde, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, e que esses recursos fossem alocados de acordo com o perfil e especificidade de cada município. Dentro dos municípios, a depender da sua abrangência territorial, da sua extensão territorial, os distritos sanitários visavam chegar cada vez mais perto, descentralizar de modo que o planejamento tivesse o mais perto possível. E aí a unidade de saúde, a partir da territorialização e cadastramento das pessoas, ela vai chegando mais perto ainda desse perfil de necessidades. E aí entra o agente comunitário, que vai ser morador daquela microárea e que vai conhecer em profundidade, considera-se dessa maneira, as pessoas, o modo de vida daquelas pessoas, as relações de poder naquele microespaço, o perfil de consumo do serviço de saúde daquele território. Então, é fundamental que nós tenhamos a dimensão desse processo, desse modelo assistencial no qual nós fazemos parte. E aqui a família, com um sistema, um subsistema e um macrosistema. Nós vamos discutir na web aula 3, que traz todos esses aspectos de forma mais detalhada. Bom, quando falamos de microgestão, estamos pensando no contexto de uma equipe de saúde da família. A Política Nacional de Atenção Básica, ela traz algumas determinações em relação à formação da equipe. Então, essa equipe, a partir do momento que ela se configura, uma equipe nuclear de saúde, em que nós temos um médico, um enfermeiro, um ou dois auxiliares de enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários, isso depende muito da definição local de cada município, mas nós temos uma base que é uma equipe nuclear, que tem que ter esses profissionais, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário, todos eles com uma carga horária de 40 horas semanais. Essas equipes, elas têm um número de pessoas, segundo deliberações da Política Nacional de Atenção Básica, que devem ser acompanhadas por cada equipe, pensando numa resolutividade, na coordenação do cuidado, no acompanhamento longitudinal, na atenção de prioridade de atenção. Então, quando nós vamos para uma equipe de saúde da família, um dos aspectos mais importantes é o aspecto de território,
conhecer o território, a dinâmica, as relações, o território como base do planejamento, fazer o cadastramento das equipes, e aí o cadastramento individual e domiciliar, para que também tenhamos dados que fundamente e subsidiem o nosso plano de ação, o cuidado centrado nas necessidades a partir de um diagnóstico e o acompanhamento longitudinal. Todos esses aspectos nos posicionam numa relação de microgestão. Não conseguiremos organizar o sistema de saúde. É fato que muitos fatores não dependem apenas da equipe. No entanto, é a partir da equipe que surgem movimentos de transformação. Aqui tem um exemplo da importância de você conhecer o território. Nós temos aqui fictício, um município fictício, dividido em alguns distritos, e cada distrito vai ter um perfil. Olha, a população e a porcentagem por distrito. Aqui nós temos o perfil populacional de cada distrito, ou seja, uma visão mais ampliada, mais geral de território. Aqui nós temos o diagnóstico populacional desse território. Aqui nós temos em cada a renda da população, então nós vamos ter regiões com renda média, com renda mais alta e com renda muito baixa. E aqui nós temos também, olha, no mesmo município, nós temos algum exemplo. Nesse município aqui, Distrito Central dessa cidade, nós temos um perfil populacional totalmente relacionado à população idosa, uma população que tem uma expectativa de vida relativamente alta. No entanto, aqui num distrito que nós chamamos de Selva das Flores, nós temos mais um adensamento aqui em crianças e adultos, e aqui a esperança de vida, se nós compararmos aqui, ó, 60 e mais, e aqui 60 e mais, totalmente diferente, né? Então, vê que nesse distrito aqui, há uma vulnerabilidade muito grande. Embora esses dados sejam fictícios, foi colocado, eles foram tirados de uma realidade de um município nosso aqui da região metropolitana, só que nós demos alguns nomes fictícios para não expor esse município. E aqui nós temos também uma análise territorial do perfil de serviços. A quantidade de serviço que nós temos aqui, certamente, por ser um distrito central, esse distrito tem acesso fácil aos demais. Então, por isso, um adensamento de serviços aqui, considerando que ele possa ser uma referência para os outros distritos. No entanto, a região mais vulnerável desse município conta com quase nada de equipamentos. Isso pode acontecer por vários fatores: dificuldade de provimento, de profissional, que no que se refere a acesso, a riscos, né? No entanto, será difícil mudar esse perfil aqui sem analisar esses aspectos. Ou seja, é importante que você faça alguns diagnósticos com os dados que você terá, porque senão você não faz um diagnóstico do território, em consequência, o seu plano de trabalho tende a falhas. Aqui, quando você se propuser analisar um território, é fundamental que você se aproxime das pessoas. O agente comunitário é uma referência importante. Você pode sair com o seu agente comunitário quando você recebe um médico novo para compor a equipe, né? Um agente comunitário novo que vai compor a equipe. É fundamental dialogar e conhecer a dinâmica do território. O território no PSF, ele não é apenas um território geográfico. Ele é um lugar que tem movimento, ele é dinâmico, ele é vivo, as pessoas se relacionam ali, as pessoas criam mecanismo para sobreviver naquele território, a exclusão social muitas vezes, a necessidade de acesso a bens e serviços essenciais.
Ou seja, você precisa entender a dinâmica do território. Sem essa compreensão, é pouco difícil que a sua inserção seja bem acolhida ou que gere resultados. Ao analisarmos o aspecto do território na perspectiva das políticas públicas, a visão estratégica, então o território é uma visão estratégica para que se otimize os recursos e esforços públicos no atendimento de um número de pessoas adscritas a esse espaço. Então, nós precisamos compreender essa dinâmica. A nossa orientação é que você, ao trabalhar o território, você trabalhe com, pelo menos, alguns mapas, que você faça cópias do mesmo mapa e que você utilize uma base dessas cópias para que você delimite as microáreas, para que você fale, olha, esse desenho aqui, nós temos aqui 4 microáreas, né? Então, assim, essas microáreas, elas estão delimitando o trabalho de um agente comunitário. Cada agente comunitário está num espaço desse. Uma outra base desse mapa você pode utilizar para mostrar as áreas de risco, onde você tenha lixo a céu, esgoto a céu aberto, lixões, casas abandonadas que podem favorecer situações de violência, uso de drogas. Então, assim, um dos mapas, você vai pontuar isso para que isso também seja uma base de discussão com a sua equipe, de como modificar esse perfil. Você pode, numa terceira base do seu mapa, pontuar todos os seus recursos intersetoriais. Ou seja, tem uma delegacia, tem uma escola, tem X creches, e aí você vai olhar o número de crianças que você tem, o número de creches que você tem, quantas crianças ficam sem um cuidador, um responsável, que gera uma situação de extrema vulnerabilidade. Na ficha de cadastro individual, você tem uma questão em relação a isso. Há uma pergunta que diz: existem crianças menores de 9 anos que ficam sem um cuidador ou um responsável? Então, esse dado serve para que nós possamos pensar nisso. Nesse mapa, onde você pontua as questões intersetoriais, as igrejas, as empresas, para que você possa fazer parceria, para que você possa conhecer critérios de empregabilidade nesses equipamentos e para que você também inicie processos de trabalho voltados à saúde do trabalhador. Ou seja, você precisa ter, né, os mapas como base, uma fotografia do seu território, mas você também precisa ter um filme do território. Como é que as pessoas dialogam, como é que as pessoas se relacionam, quais são os mecanismos de cooperação entre essas pessoas. Então, ou seja, o território como espaço geográfico e o território como espaço vivo. É nesse cenário que as equipes devem atuar. Aqui, também mostrando um território onde você pode analisar situações de risco, como áreas com risco de desmoronamento, e aí você vai fazer parceria com outros setores de modo a identificar estes problemas antes que nós tenhamos tragédia, nós tenhamos situações que nós chegamos a ver com certa frequência. E muitas vezes a sensação que nós temos é que será que tem resultado essa mobilização? Essa questão ela passa por alguns aspectos que devem ser considerados. Nosso papel como técnico de saúde é apontar e mobilizar no sentido de reduzir risco. Então, esse papel não pode ser esquecido na pressão do cotidiano em que a maioria de nós passamos o tempo todo. E aqui um modelo de discussão de território que eu considerei bastante importante. Por quê? Porque ele é um mapa falado, as pessoas estão aqui debatendo o território, e aí pensar o envolvimento da comunidade, a construção desse mapa, desse território, de forma coletiva. Um
Um aspecto muito importante quando nós discutimos o território é pensar que um dos princípios da atenção básica é que ela esteja o mais próximo possível das pessoas. Tá? Então, em se considerando esse aspecto, ao fazer a territorialização, as equipes devem considerar a posição da UBS, da unidade de saúde, e a partir da posição da UBS, pensar num eixo quase circular, para que as pessoas tenham o mesmo eixo para acesso à sua unidade. Muitas vezes, por considerar apenas fatores de risco e vulnerabilidade, as equipes acabam fazendo a sua territorialização de modo que muitas vezes a rua à frente da UBS ela não está cadastrada, não está no território da UBS. Isso gera conflitos diários, isso não atende ao princípio da universalidade, que é o princípio do SUS, em que diz que todos têm acesso sem nenhuma discriminação, considerando que a Política Nacional de 2017 ela deixa igual os princípios da atenção básica com os princípios do SUS. Então, a política de 2006 e 2011 não tinha esse alinhamento. Agora, nós temos esse alinhamento. Os princípios do SUS são efetivamente os mesmos princípios da atenção básica. Ou seja, universalidade é um princípio. Territorialização é uma diretriz, né? Uma diretriz que visa o planejamento. Como é que nós vamos planejar o nosso serviço de modo a fazer diagnóstico, a organizar a rede de atenção. Então, o princípio é sempre mais forte do que a diretriz. E aí nós devemos cuidar disso com bastante zelo para evitar desgaste e a população tenha com as equipes de saúde da família um vínculo cada vez mais forte. Aqui você pode ver um mapa feito muito artesanalmente, que é o mapa do agente comunitário. O agente comunitário deve fazer um mapa, deve fazer o diagnóstico da sua microárea, de modo que ele mesmo identifique as áreas de risco, que ele possa, num determinado momento, ter espaço para discutir essas áreas de risco e ter todo o perfil de necessidades da sua comunidade. Esse movimento que você pode gerar junto à sua equipe nuclear, sua equipe NASO, ele vai ser muito importante, porque muitas vezes o técnico toma para si toda essa responsabilidade e o agente comunitário ele fica ali como um elemento, um anexo a todo o processo. Não, envolva, peça um mapa para ele, crie um espaço onde ele possa apresentar sua microárea, falar do perfil da sua microárea. Sempre que você receber um novo técnico na sua equipe, pense numa possibilidade de criar esse momento, para que cada um possa dizer dos seus problemas, das suas necessidades, das suas conquistas, o que foi possível conquistar com o trabalho que ele desenvolveu junto aos pares dele, que é a comunidade. Bom, agora falaremos do cadastramento. Então, território, pensando nos aspectos importantes do território, a posição da UBS, para que as pessoas tenham um acesso facilitado, considerando o idoso, deficiente físico, a gestante, a mãe que tem crianças pequenas que precisam levar ao UBS. Então, esses aspectos devem ser considerados quando você se propõe à territorialização, ao cadastramento e territorialização da sua unidade. Agora, falando do cadastramento, que é um aspecto muito importante. Há uma máxima que diz que pior do que não ter um dado é ter um dado que não tenha qualidade. Ou seja, você precisa capacitar os seus agentes comunitários, a sua equipe, para que você tenha uma base de dados de qualidade que te permita tomar decisões acertadas em relação ao seu planejamento da sua equipe, das suas microáreas, porque muitas vezes nós temos numa mesma equipe microáreas com perfis totalmente diferentes, como o exemplo que eu dei no início dessa videoaula. Você tem no mesmo município realidades super diferentes. Isso pode acontecer em recortes territoriais bem menores.
Então, nós precisamos capacitar para que tenhamos um dado cada vez melhor, porque esses dados vão para uma base de dado nacional que norteiam políticas nacionais macro, de habitação, políticas sociais que envolvam emprego e renda, enfim, né, de educação. Então, esse dado precisa ter qualidade. No cadastramento, está apresentado aqui o cadastro individual, que é uma ferramenta que provavelmente aparece em todas as videoaulas em que se fale da estratégia de saúde da família. O cadastramento, recentemente, por conta do CISAB, as unidades tiveram que refazer o cadastramento de todas as pessoas, porque nós tínhamos um cadastro que era o cadastro familiar. E naquele cadastro familiar, nós tínhamos as pessoas que compunham aquela família, e quando uma pessoa referia uma doença, nós abríamos a ficha B, a ficha C, que era a ficha do hipertenso, do diabético, da gestante, enfim. Agora não, com o CISAB, o que qualificou muito o nosso banco de dados, nós tivemos que gerar um grande movimento nas unidades para que esses cadastros familiares fossem desmembrados, que cada indivíduo daquela família tivesse o cartão SUS, né, ali no seu cadastramento. E aí, a partir desse cadastro, nós vamos ter, além da identificação do sujeito, uma série de dados que dizem da profissão, que dizem da situação no mercado de trabalho, que dizem das principais morbidades que ele possam ter. Então, aqui abaixo do peso, está gestante, sim ou não? Se está abaixo do peso adequado, acima do peso, se fuma, uso de álcool, de droga, se tem hipertensão, se teve AVC, se teve infarto, se tem doença cardíaca, enfim, nós temos aqui um conjunto ampliado de dados que nos permite um planejamento muito qualificado. E assim que a maioria dos municípios contarem com o prontuário eletrônico, com o PEC, nós obteremos relatórios fantásticos para o planejamento da atenção e dos processos de trabalho. No entanto, é fundamental que os dados tenham a mais alta qualidade possível. Aqui dando um exemplo, né? Esse exemplo é do antigo CIAB, não é do CISAB, mas dando um exemplo básico. A partir do cadastramento, nós vamos ter condensados que nos dão o perfil da população. Ó, crianças menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, crianças de 5 a 6, enfim, e assim por diante. E aí o número total de pessoas. E aqui nós temos, né, as doenças referidas, o que vai se ampliar, obviamente, com o cadastro individual atual. No entanto, algumas coisas, e esse cadastro, ele é de uma unidade de saúde da família. Nós tiramos aqui a identificação da unidade para que não haja comprometimento, mas ele é de uma unidade de saúde. Se você observar, a população de 15 anos e mais, nós temos 16 casos de alcoolismo, que dá 0,60%. Nós temos aqui número absoluto e porcentagem. 0,60% está totalmente inadequado no que propõe grandes estudos que analisam a prevalência do alcoolismo. Ou seja, essa equipe, ela não tem um olhar para esse agravo, ela não foi matriciada, capacitada para isso. Esse é um dado importante que precisa de crítica da equipe. Aqui nós temos um total de diabéticos, que 105 casos de diabetes de 15 anos ou mais, uma população de 3 mil e tantas pessoas, o que dá uma prevalência de 3,9, totalmente abaixo da estimativa esperada, que gira em torno um pouco mais de 8%. Então, aí assim por diante. Então, se você tem um conjunto de dados, cadastrou a sua população, você precisa parar para analisar esses dados.
olhar para esses dados de forma crítica, senão vira um processo de alienação extremo, onde o seu agente comunitário colhe o dado, entrega para a equipe e a equipe efetivamente não sabe o que fazer com esse dado ou não faz nada com esse dado. Isso aliena o processo de trabalho. O agente comunitário não vê sentido, não vê utilização para a coleta desses dados. Aqui há um modelo, né, um quadro modelo, uma tabela dinâmica que mostra algumas morbidades e aqui mostra as prevalências estimadas. Alcoolismo, a prevalência de 15,5 a 20% da população acima de 18 anos. A prevalência do diabetes de 8,2 a 10,3 na população acima de 20. E a hipertensão arterial, 20,6 a 25,4 na população acima de 20. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente. Você precisa ter uma base para saber o que é esperado, e isso aparece muito claramente quando nós discutimos os manuais, os protocolos do hiperdia, a Política Nacional de Redução de Danos. Então, tudo isso tem que subsidiar o seu planejamento, a sua análise de dados, senão esses dados acabam não servindo para a tomada de decisão. Aqui no cadastro domiciliar, nós temos as condições de saneamento, as condições de abastecimento de água, se é uma população rural, enfim, todos aqueles dados que nós discutimos na web aula 1, que fala de modelos assistenciais, que traz a questão da promoção da saúde. Então, o agente comunitário, ele tem um papel muito importante nos aspectos relacionados à promoção da saúde. Ele está naquele território, ele é o elo entre a equipe nuclear, as equipes de saúde e a população, e ele tem que defender a sua população no sentido de transformar algumas realidades. Essas realidades precisam ser debatidas. E o cadastro domiciliar traz para a equipe isso, mas isso precisa ser potencializado, ou seja, os dados têm que virar informação e a informação tem que subsidiar o planejamento e a mobilização e o controle social. Aqui, considerando aquele consolidado, continuando aquele consolidado do CIAB, aqui você tem no fechamento dos seus dados todas as condições, número de alfabetizado, número de crianças na escola, fora da escola, número de adultos analfabetos, enfim. Só faz sentido esse dado se você gerar uma mobilização para que essas pessoas, esses adultos, passem a frequentar a escola. Isso certamente é uma ação de promoção da saúde, que pode repercutir em melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, na melhoria do convívio social e no desenvolvimento do país, porque nós temos uma responsabilidade também muito grande em relação a isso. Então, aqui para ilustrar alguns outros dados que você precisa tomar para o seu planejamento. Eu sempre digo que quando nós ingressamos numa unidade de saúde da família, o primeiro movimento que você tem que fazer é ir para o território. Onde é que eu estou? Como é que essa população vive, sobrevive a tudo que aflige no seu dia a dia? E depois é pegar os dados, se debruçar sobre eles e entender o perfil epidemiológico, sanitário e socioeconômico da sua comunidade. Caso não faça isso, o que nós observamos são equipes patinando frequentemente e mantendo um modelo assistencial biomédico, focado na doença, focado em ações que não conseguem modificar a vida das pessoas naquele território. E aqui, quando nós pensamos na organização desse processo de trabalho, nós devemos considerar o quê? A universalidade do acesso, a integralidade da atenção e a equidade. O que significa? Como é que as pessoas vão ter direito? Como é que é o acolhimento na minha unidade? Será que eu faço acolhimento ou eu mando essas pessoas automaticamente para um pronto atendimento? Não é esta a proposta que se tem para a atenção básica. Que ela seja o primeiro contato da população com o sistema de saúde,
que ela acolha efetivamente, que ela faça um encaminhamento com responsabilidade e que ela coordene o cuidado desse usuário nessa rede. Então, quando nós pensamos nos processos de trabalho, esses aspectos precisam ser considerados. Quando nós falamos de integralidade, nós falamos do conjunto assistencial, ou seja, promoção da saúde, prevenção de doença, tratamento de doenças e reabilitação de doenças. E quando nós pensamos na equidade, nós consideramos situações de maior risco, situações de maior vulnerabilidade. Em não considerando esses aspectos, nós não estamos efetivamente implementando as diretrizes da atenção básica. Bom, os processos de trabalho, eles devem estar alinhados a prioridades de atenção. Desde a NOAS 2001, depois com o Pacto pela Saúde em 2006, na vertente Pacto pela Vida, nós temos como diretriz algumas prioridades de atenção. Quando se fala em prioridades de atenção, normalmente nos remete automaticamente para as questões da mulher, da criança e do hiperdia. Mas nós temos um conjunto de áreas prioritárias e estratégicas que as equipes têm que conhecer para alinhar bem o seu trabalho, de modo a impactar positivamente nos nossos indicadores de saúde. E aí nós temos a saúde da criança, do adolescente e do jovem, e todo um conjunto que subsidia a conduta, protocolos de atenção, manuais de orientação, em que você deve se debruçar para entender melhor esses processos. Na saúde mental, a questão da violência, do álcool, das drogas, como está isso no nosso território. A reabilitação, envolvendo a questão da saúde integral da pessoa idosa, questões da alimentação e nutrição, considerando que a alimentação e nutrição, ela transversaliza praticamente todos os programas. Quando eu penso em saúde da criança, quando eu penso em saúde do idoso, quando eu penso no hiperdia, tudo isso a nutrição transversaliza. E aí tem que ter um debate amplo em relação a isso. Assistência social, a saúde da mulher, assistência farmacêutica. Algumas categorias precisam romper paradigmas para que a sua inserção na atenção básica se concretize de modo a expandir o escopo de ações desses segmentos. E aí a assistência farmacêutica tem um papel importante em estar inserida em todos esses programas também, atendendo o que é mais prevalente, ou seja, o farmacêutico dando apoio à equipe nuclear, no caso de tuberculose, fazendo um acompanhamento longitudinal, no caso de um paciente diabético, um hipertenso grave, enfim, qualificando a assistência a partir do seu núcleo de conhecimento. Atividade física e práticas corporais e práticas integrativas e complementares, que são políticas que passam a compor o rol de possibilidades e prioridades da atenção básica. Então, entender o processo de trabalho na perspectiva desses segmentos. É muito comum que ao estudarmos, a gente se debruça sobre um tema, outro tema, e aí nós não conseguimos dar liga nisso. Nós devemos pensar nesses segmentos enquanto processos de trabalho instituídos no dia a dia da equipe. Aqui, recomendação para a equipe de saúde da família da Política Nacional de Atenção Básica de 2017. A política vem sofrendo uma série de modificações e ela vem se modificando no sentido de oferecer recursos para que as equipes qualifiquem o trabalho na atenção primária. E aí as recomendações dessa política é que as unidades tenham em média 4 equipes por UBS. Isso pensando no acesso da população. Se você estrutura uma unidade com 10 equipes de saúde da família, imagine qual é o trajeto para que as pessoas cheguem à sua equipe. E aí pense nos segmentos com mais dificuldade, o idoso, o deficiente. Então, não é viável, não se deve pensar apenas na perspectiva de potencializar, muitas vezes, um equipamento de saúde. Não, se deve pensar em acesso e acessibilidade. São esses aspectos que devem orientar a configuração
das unidades e a quantidade de equipes. Essas equipes devem trabalhar com um total de pessoas que varia de 2.000 a 3.500. Na política de 2006, isso passava de 4.000. Isso foi reduzindo e hoje o Ministério faz o repasse do Fundo Nacional para o Fundo Municipal a partir do momento em que se tenha cadastrado a partir de 2.000 pessoas por equipe. E aí as orientações giram na gestão do cuidado, coordenação do cuidado, rede e linha do cuidado. Estabelecer processos de trabalho que estejam ancorados a esses aspectos básicos. E aqui algumas deliberações sobre a UBS. Que ela tem identificação e horário de atendimento, mapa de abrangência com cobertura de cada equipe, identificação do gerente, componente de cada equipe da UBS, relação de serviço disponível e detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe. Ou seja, a agenda e escala de cada equipe é fundamental que seja planejada na perspectiva do perfil do seu território. Aqui nós temos o número, a composição da equipe, médico, preferencialmente de medicina de família e comunidade, um generalista, o enfermeiro também, um generalista, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, podendo fazer parte da equipe o agente de combate a endemias, desde 2017, com a nova política. Profissionais de saúde bucal também pode compor a equipe, e aí nós temos um profissional preferencialmente especialista em saúde da família, o auxiliar ou técnico em saúde bucal, e a carga horária desses profissionais de 40 horas semanais. Aqui nós temos a saúde bucal modalidade 1, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal ou técnico em saúde bucal, e a modalidade 2, cirurgião dentista, técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal ou outro técnico de saúde bucal. Essa equipe deve compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe nuclear e tem responsabilidade sanitária pela mesma população e território adscrito que a equipe de saúde da família ou atenção básica a qual integra. Cada equipe de saúde da família que for implantada com os profissionais de saúde bucal, quando se introduzir pela primeira vez os profissionais de saúde bucal, modalidade 1 ou 2, o gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos através de doação direta ou repasse de recursos necessários para adquirir o equipe odontológico completo. Esse é um aspecto importante que muitas vezes pode mobilizar gestores a implantar os equipos de odontologia, considerando também que cada equipe tem um repasse do Ministério da Saúde mês a mês. Nós temos aqui um perfil de atendimento, considerando todos os aspectos que nós já discutimos, um modelo assistencial que tem uma visão ampliada do processo saúde-doença e que certamente tem maiores possibilidades de intervir favoravelmente nos indicadores de saúde do país, como já tem feito desde a sua implantação. O NASF, ele vai ser introduzido junto às equipes de saúde da família e vai passar pelo mesmo processo de planejamento. Um planejamento integrado com a equipe, em que se reconheça o perfil de usuário, a abrangência do território e vai dar suporte clínico aos profissionais da saúde. Nós teremos um módulo que fala apenas de NASF, para que nós possamos explorar os processos de trabalho com maior detalhamento. E aqui atribuições dos profissionais da atenção básica: acolhimento, resolutividade, territorialização e cadastramento, gestão e planejamento, intersetorialidade, vigilância em saúde. Tudo isso numa perspectiva de trabalhar as redes de atenção,
com uma equipe multiprofissional, de modo que consigamos nos aproximar cada vez mais da concretização dos princípios do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado por você assistir essa videoaula, espero que ela possa contribuir na melhoria e qualificação do seu processo de trabalho. Nós, da equipe Telesaúde Unifesp São Paulo, queremos convidá-lo para as nossas próximas aulas e cursos oferecidos na plataforma Telesaúde. Obrigado, até mais.